aí, entrando mais especificamente, eu falei muito de mim aqui, porque quando a Marcele me fez o convite, né, o pessoal da rede de jornalistas me fez o convite, eu falei, eu vou tentar equilibrar um pouquinho a respeito, porque, para mim, diversidade ela vem de um lugar onde a gente também traz as nossas vivências para entender sobre essa diversidade. Eu tenho marcadores de diversidade, eu sou uma mulher preta. Então, eu procurei equilibrar isso com essas estratégias aí para redes sociais e para como tudo isso desemboca numa rede social. Eu espero que, ao final, faça sentido, mas, enfim. Diversidade versus identidade. O que nós precisamos aprender sobre a diversidade e como reconhecer a nossa identidade auxilia nesse processo. Segundo Frantz Fanon, alguém aqui conhece Frantz Fanon? Ah, que bom, que bom. Eu usei super ele no meu artigo científico quando eu fiz a pós na USP. E eu, assim, sou entusiasta de Frantz Fanon, mas eu trouxe só uma frasezinha dele aqui, que é: os oprimidos sempre acreditarão no pior sobre si mesmos. E eu digo aqui que essa máxima, essa frase de Frantz Fanon, ela é inversamente proporcional. Por quê? Aqueles que estão num mundo em que os privilégios da branquitude, entendam aqui, branquitude, não pessoas brancas, mas sim as pessoas que se beneficiam e que perpetuam os privilégios em que as pessoas brancas vivem, né, e sobrevivem no nosso país. Tudo isso advindo de toda uma história escravocrata. Então, os privilégios que a branquitude transmitem a ilusão de que os opressores, em situação de poder, acreditarão sempre no melhor sobre si mesmos. Na roda de amigas, a gente fala assim, brincando, mas com sempre um fundo de verdade, né? Eu queria ter a autoestima do homem branco hétero cis. Porque, cara, eles sempre têm certeza de que são os melhores, que vai dar certo, que é o que tem que ser feito. E por que isso? Porque a nossa sociedade perpetua isso. Eles crescem acreditando e sendo fomentados a acreditar nisso. Por quê? Sempre o deles é o correto. Tem pesquisas que falam sobre isso. Eu não vou ter, mas depois a gente dá um Google, procura, mas assim, já foi feita uma pesquisa a respeito. Vaga de emprego. Está lá no LinkedIn descrito que você tem que ter inglês, que você tem que ter formação XYZ, não sei o quê. A mulher, se ela não tiver 100% daquilo, o inglês eu tenho, eu tenho formação aqui, ela não se inscreve. O homem, se ele tiver, o homem branco, hétero, cis, se ele tiver 60% daquilo, ele já se inscreve. Vou lá, vou brilhar, vou arrasar nisso aí. Então, gente, é uma questão de formação e de cultura. Eu entrevistei o Lázaro Ramos uma vez, o ator, e é algo que eu trouxe para a minha vida com meu filho. E ele falou assim, eu sou metido a besta. Ele falou assim, eu fui criado numa família e que o tempo todo eles me estimulavam. A minha mãe, a minha avó, ele tem um processo aí que ele foi criado um pouco pela madrinha, pela avó, enfim. Ele sempre fala, como você é lindo, como você é maravilhoso, como você é inteligente. E eu cresci acreditando nisso. Então, é uma experiência que eu fiz com meu filho e, sim, trabalhar a autoestima das nossas crianças é muito importante, sobretudo, acho que das meninas, para que a gente, em algum momento, consiga reverter essa lógica de que eu só vou me inscrever se eu tiver 100% ali dentro do que é, né, requisitado. Então, reconhecer o outro, o quanto somos diversos e que, sim, existem racismos, machismos, capacitismo e toda uma sorte de preconceitos é o passo inicial para não sermos pacíficos frente às situações. Chimamanda. Alguém aqui conhece Chimamanda? Já leu algum dos livros dela? Já viu entrevista? Alguém? Legal, que bom. Bom, nesse livro, que, na verdade, ele nasceu de um TED Talks que a Chimamanda fez, e, é um livrinho desses de bolso. É super pequenininho. Você lê em uma horinha, você leu todo o livrinho. Não chega nem a R$40 o valor desse livro, e eu recomendo muito a leitura dele, porque ela uma escritora, enfim, uma intelectual, que a Chimamanda ela fala um pouquinho sobre, e é o nome do livro, O Perigo de uma História Única. Ela fala sobre, ela nos ensina como a história única
ela rouba das pessoas a sua dignidade e faz o reconhecimento de nossa humanidade compartilhada difícil, pois enfatiza como nós somos diferentes ao invés de como nós somos semelhantes. Eu vou ler para vocês um trecho desse livro, porque eu acho super interessante, inclusive, nesse trecho ela explica um pouquinho sobre essa coisa da história única e como a gente tem um olhar, muitas vezes, a partir daquilo que a gente acredita sem dar a oportunidade de conhecer o outro. Então, vamos lá. Quando criança, a escritora nigeriana Chimamanda Adichie convivia com Fidi, um menino que trabalhava para sua família. Tudo o que ela sabia sobre ele é que sua família era muito pobre. Diante de qualquer situação de desperdício tal, a mãe de Chimamanda chamava sua atenção. Termina sua comida. Você não sabe que há pessoas como a família de Fidi que não tem nada? Então, Chimamanda ela só conseguia sentir pena dele. Um dia, Chimamanda e sua família foram visitar a aldeia onde Fidi morava. A pequena garota, porque nessa época Chimamanda era uma criança, ficou surpresa ao ver um cesto que o irmão do garoto, do Fidi, tinha feito. E aí ela relata no livro: eu nunca tinha pensado que alguém em sua família pudesse realmente criar alguma coisa. Tudo que eu tinha ouvido sobre ele era como eram pobres. Assim, havia se tornado possível para mim vê-los, não tinha se tornado possível para mim vê-los para além de pessoas pobres. Sua pobreza era a minha história única sobre eles. E, para que a gente possa entender essa complexidade de estudo, dessa questão de reduzir as pessoas a um só aspecto da vida delas, a Chimamanda chama isso de o perigo da história única, e ela mesma sofreu isso quando ela foi estudar. Como estudante nigeriana em uma universidade nos Estados Unidos, ela vivenciou com frequência isso. A imagem do continente africano como lugar de guerras e fome se refletiu na imagem que tinham dela, desde sua colega de quarto, né, que Chimamanda escutou até questionamentos sobre a capacidade dela de falar inglês ou de operar um fogão. Achavam que ela cozinhava, acho que no chão, né, fazia uma fogueira e cozinhava. Né? Inclusive, dúvidas sobre música tribal, se era isso que ela escutava. Então, nessa história única, não havia possibilidade de os africanos serem iguais a elas, né, a essas outras pessoas lá da Universidade dos Estados Unidos, de jeito nenhum. Então, essa questão da história única, quando a gente fala em redes sociais, por mim, considerado um dos perigos muito nocivos, da gente sempre achar que já sabe tudo sobre o outro. Reduzir as pessoas a uma única história. Eu já posso retratar assim, eu posso falar assado, sem reconhecer no outro as suas potencialidades e tudo mais, essa complexidade, como eu falei, nós somos muitas coisas. Não é que a gente pensa só num viés, né? E todo o restante. Né? Então, eu acho que essa é uma das premissas quando a gente for pensar na produção de conteúdo, e rede social é isso, é produzir conteúdo constantemente, periodicamente, é sobre isso que a gente tem que parar e refletir. E isso, a gente está falando aqui de África e da questão racial, mas e da questão LGBTQIAPN+, por exemplo? Quando a gente pensa nessas pessoas e quando a gente pensa, por exemplo, em profissionais ligados a isso, nós estamos no mês do orgulho, né? Como é que será que a gente pensa nessas pessoas? Né? Quando a gente utiliza frases capacitistas, não tem braço para isso, e tantas outras que a gente ouve aí, sobretudo no mundo corporativo, é uma luta, viu, gente? Para mudar essa forma, essas expressões. A gente também não está reproduzindo e dando continuidade a uma história única que contaram sobre essas pessoas, sobre as mulheres. O quanto a gente não perpetua de um pensamento de assim,
Não, mas o homem que tem a prática, não, a mulher vai ser sensível demais, não vai conseguir analisar sobre isso. Será que toda mulher é sensível? E eu trago aqui, eu até coloco assim, que é um plano de diversidade, mas também de redes sociais. Eu acho que esses 4 tópicos, quando a gente pensa em uma produção de conteúdo e de como a gente vai trabalhar redes sociais, eles são super importantes para a gente desenvolver um trabalho. Então, quando eu coloco aqui identidade, vamos primeiro analisar o cenário, para a gente entender quais são os reais objetivos, onde está essa empresa, né, que deseja investir em diversidade, como é que estão as redes sociais dessa empresa, enfim, antes de eu entrar nisso. Por que é necessário fazer essa análise e identidade? Eu vou falar mais para frente com vocês aqui do diversity washing, que traduzindo, o para gringo ver. Né? Vamos fazer isso aqui, vamos falar que a gente é super diverso, vamos trazer umas pessoas, como a amiga que disse, né? Colocar uma cota aqui, trazer umas pessoas pretas aqui nesse anúncio, vamos colocar umas coisas... E está resolvido. Não, não está resolvido. Então, se não tiver verdade, se não for algo genuíno e não fizer parte de uma construção que vai ter outras etapas, como, por exemplo, a estratégia, que é o planejamento, a ação, a mensuração disso, não vai dar certo. Não vai dar certo na rede social, não vai dar certo como plano de diversidade para uma empresa, porque vai ser raso. Então, entender os reais objetivos e o cenário que existe até o momento é o principal de tudo para você poder desenhar qualquer ação que venha depois. Já nessa segunda fase, que é a estratégia, é a partir dessa análise, uma estratégia que tenha que ser calcada nos KPIs, os objetivos, né, deve ser desenhada. Então, espera aí. A empresa procura vocês para que vocês desenhem uma estratégia para redes sociais, e ela fala que ela quer ser inclusiva. Ela é uma empresa dedicada ao turismo e que ela quer ser inclusiva nas redes sociais dela, que ela quer divulgar o produto dela e chegar ao maior número de pessoas possível. O que primeiro vocês fazem junto a essa empresa? É uma empresa voltada para o turismo, uma rede de hotéis. O que vocês fazem? Ela te fala que ela quer ser inclusiva, né? Mas e aí? Será que em algum momento ela se posicionou como inclusiva, que é o que você trouxe? Como é que ela se posiciona? Está na moda falar que quer ser inclusivo, que quer ter diversidade. Mas ter diversidade é só ter uma campanha que traga pessoas que representem os marcadores de diversidade? Peraí, eu vou ter uma mulher, eu vou ter uma pessoa preta. E se der, coloca uma pessoa com deficiência, que é um pouquinho legal também, vai chamar atenção. Aí você vai ver qual o quadro, qual a população de funcionários dessa empresa. Não tem uma pessoa com deficiência. Não existe receita de bolo, gente. Não é põe 2 ovos, uma xícara de açúcar. Não é assim. Então, às vezes, mesmo quando você começa a fazer alguns testes, você começa a interagir numa determinada rede social, você vai ver que não é, talvez, aquele público. Primeiro que eles têm que se acostumar com essa persona, com essa linguagem que você vai utilizar, com toda a estratégia que você vai colocar ali. E, para isso, você tem que fazer um acompanhamento constante, e, se for necessário, muda. Vai mudando e alterando. E aí tem também a 4ª etapa, que seria a mensuração, que é justamente a mensuração permanente em cada etapa realizada periodicamente, que vai ditar como atuar. Se eu não meço, se eu não acompanho, como é que eu vou saber se está dando certo ou não? E a gente tem que tomar, inclusive, um grande cuidado com isso. Nós estamos no tempo do modismo dos dados. Então, vamos gerar dados, que a gente, às vezes, não sabe ler. Então, a gente tem que ter, sim, uma mensuração, mas a gente tem que fazer a leitura dessa mensuração pela parte da quantidade, e pela parte da qualidade. E para a rede social, gente, o que não faltam são métricas.
Então, tem ali quantas pessoas curtiram, tem quantas pessoas compartilharam, tem quantas pessoas salvaram o seu conteúdo. Salvar é o ápice. Se a pessoa salvou seu conteúdo, é porque realmente ele é muito bom, tem alguma coisa ali. Compartilhar também. Só curtir hoje em dia é quase nada.